Queria que você abrisse sua Bíblia em Romanos capítulo 12, versículo 10. Romanos capítulo 12, versículo 10. E hoje nós vamos falar sobre família, uma agência de honra. Família, uma agência de honra. Semana passada nós conversamos sobre o quê? Família, uma agência de transformação. Você lembra disso, meu irmão? Se você não lembra, você precisa assistir a mensagem do domingo passado, ok? Família, uma agência de transformação. Romanos capítulo 12, versículo 10 fala assim: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar o quê? Preferindo dar o quê? Não, eu acho que vocês não tomam. Alguém aqui não tomou café de tarde? Eu acho que a comida da mamãe hoje encheu tanto que vocês estão assim, bem sonolentos, né? Devagar. Não sei se aconteceu isso com vocês, né? Alguns nem vieram, né? Tem gente que nem veio ao culto, ficou em casa aí com mamãe, viajou, não sei o quê, foi ver mãe. Enfim, isso acontece. Mas vamos lá, vamos tentar de novo, amém? Coloca a mão no ombro da pessoa que está do seu lado. Coloca aí, vai, me ajuda aí, meu irmão. Vai, coloca aí, vai. Dá uma sacudida santa nela. Vira, acorda aí, meu irmão. Romanos 12, 10, vamos lá. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar o quê? Honra aos outros mais do que a vocês. Quando nós olhamos essa palavra honra, vamos lá. O que vem à sua mente quando você lembra da palavra honra? Em alguns lugares nós entendemos que é fazer uma distinção. Ou seja, a palavra honra traz a ideia de fazer uma distinção. No grego, essa palavra honra significa fixar valor, estimar, reverenciar. Agora, quando nós paramos para pensar nesses conceitos, ou essas palavras que podem significar honra, e olhando a sociedade que a gente está vivendo hoje, irmãos, preste atenção, a sociedade que a gente está vivendo hoje é uma sociedade de desonra. Você está me ouvindo aí? Fica ligado. A sociedade que a gente está vivendo hoje é uma sociedade de desonra. Então nós precisamos ficar muito ligados no tema que nós estamos tratando hoje. Quando você vê a respeito de respeito, a respeito de reconhecimento, você percebe que a sociedade está muito confusa quanto a isso. Nós vamos falar uma coisa aqui hoje, por exemplo, que é muito complexa hoje. Está muito difícil até de se tratar desse assunto quando a gente fala de honra. Quando a gente olha para a Bíblia, nós vamos ver alguns níveis de honra. O primeiro nível, que foi citado aqui inclusive hoje, e que é um dos níveis mais conhecidos na Bíblia, nós temos outros níveis de honra que pode se tratar de autoridades, né? E a gente poderia tratar disso, mas hoje eu quero tratar somente de família. Então preste atenção. O que a Bíblia fala a respeito de honra? Primeiro, que filhos devem honrar os seus pais. Ou seja, filhos precisam ter estima para com seus pais. Filhos precisam reconhecer a autoridade dos seus pais. Vocês estão me ouvindo aí, queridos? Amém? Filhos precisam fazer isso. Compreendam isso. Compreendam isso. Filhos precisam ter estima para com seus pais. Filhos precisam reconhecer seus pais. Olha o que diz Êxodo 20, 12. Honra pai e mãe, ou melhor, honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Honrar pai e mãe não se trata de um sentimento, mas é um mandamento, e não é uma opção, na verdade. Honrar pai e mãe, a Bíblia não diz que é uma opção. Honrar pai e mãe é uma ordem clara da palavra de Deus. A Bíblia fala sobre isso no Velho Testamento e a Bíblia vai repetir sobre isso no Novo Testamento. Outro nível também de honra que a Bíblia fala
é a honra do marido para com a esposa. Olha o que diz 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. 1 Pedro 3, 7. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra. Tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam o quê? Interrompidas as suas orações. Bom, pode estar acontecendo que essa oração que você está fazendo não está funcionando, marido, porque você não está honrando a sua esposa. Então a Bíblia está dizendo, se não houver honra para com a esposa, não haverá uma oração que Deus irá ouvir. As suas orações serão interrompidas, não há resultado na oração. Ela vai travar, os céus vão se fechar para você. Aí vem as esposas também, porque a Bíblia vai falar sobre esse nível. As esposas honrando os seus maridos. Lá em Colossenses capítulo 3, versículos 18 e 19, diz assim: mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como convém a quem está no Senhor. Maridos, ame cada um a sua mulher e não a tratem com amargura. Quando nós olhamos essa palavra sujeição ou submissão, é muito interessante. Hoje eu estava assistindo uma repórter muito famosa aí de um canal de televisão. Assistia por acaso num vídeo que colocaram lá, de um pessoal evangélico que colocou, né, nossos irmãos colocaram lá, e ela falava o seguinte, essa repórter: existe um projeto do governo para que possam proibir alguns textos da Bíblia serem citados em público ou nas redes sociais. Existe um projeto, ela falava sobre isso, existe um projeto do governo para que alguns textos da Bíblia não possam mais ser lidos, recitados em público ou nas redes sociais. Por exemplo, hoje aqui, e ela citou o texto, e ela citou esse texto, quando a Bíblia não é esse texto exatamente, mas essa ideia: mulheres, sejam em tudo submissas aos seus maridos. E ela falou esse texto, e ela disse uma porção de nome, né, que ela quis citar lá, e disse, esse texto, por exemplo, é um texto bíblico que o governo, e ela falou apoiando, tá? Ela não estava falando condenando, ela estava falando apoiando, que precisa ser retirado das redes sociais, que não pode mais ser citado, e o governo está tentando aprovar uma medida que vai proibir nós, cristãos, de lermos sequer esse versículo quando nós estivermos ligados com aquela ali, ligado na rede social. Nós não vamos poder mais citar esse texto, porque é uma afronta contra as mulheres. Eu fiquei olhando aquilo e falei, olha que coincidência, nós vamos citar esse texto hoje aqui. Mas há uma grande confusão na tradução desse texto, e também a falta de conhecimento bíblico, e também a falta de alguém que não tem o Espírito Santo, que não sabe compreender o que significa isso na sua plenitude. Nós sabemos, obviamente, que os homens precisam honrar suas mulheres em tudo como parte mais frágil, a Bíblia mesmo cita isso, para ajudá-las, para que suas orações não sejam interrompidas. E a Bíblia vai dizer, mulheres sejam submissas, ou seja, a melhor tradução, a ideia que passa para a gente na Bíblia é estar debaixo de uma mesma missão. Estar debaixo de uma mesma missão. Então, quando nós olhamos a Bíblia e vemos o marido ter que amar a esposa como Cristo amou a igreja, uma exigência do pai, ao mesmo tempo uma exigência do pai para que as mulheres sejam submissas aos seus maridos, o que nós estamos vendo aí é um lar, uma família, é uma casa abençoada pelo Senhor, equilibrada, estruturada, forte. É isso que nós vemos. Porque o que está sendo construído por aí, e o que nós estamos vendo o resultado já, é de uma família desestruturada, desequilibrada, e que não tem força para resistir os problemas que vêm. E aí vem outro nível.
os pais devem honrar os filhos. Então, os filhos precisam honrar os pais. Os maridos precisam honrar as esposas. As esposas precisam honrar os maridos. E os pais precisam e devem honrar os seus filhos. A Bíblia diz, pais, em Efésios 6, 4, coloca aí pra gente. Efésios capítulo 6, versículo 4. Pais, não irritem os seus filhos. Antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Só esse versículo aqui, preste atenção, porque tem muito filho que vai dizer assim, aí pai, olha o que você faz. Olha quando você tirou meu celular, você me irritou. E a Bíblia diz que só pecou, porque só está me irritando. Só esse versículo aí eu passaria com você meia hora pregando sobre isso. Porque, filho, você vai descobrir que não é bem assim, tá? Para você compreender isso aí. E aí, está uma direção muito clara, da direção de Deus em relação aos filhos, sobre irritá-los. Mas exatamente o que significa isso? Bom, eu vou ter que deixar para outro dia, porque o tempo hoje não vai ser possível. O que envolve essa atitude de honra? Quando a gente pensa em honra, a gente está falando na família, nós estamos falando de filhos honrando os pais, ou seja, submissos aos pais, reverenciando seus pais, estimando seus pais, maridos para com suas esposas, esposas para com seus maridos, pais para com seus filhos, uma casa equilibrada, uma casa santificada. Mas o que envolve essa atitude de honra? Primeira coisa que a honra precisa ter é a gratidão. Honra envolve gratidão. Colossenses capítulo 4, versículo 2 diz assim, dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Honra envolve gratidão. Vou repetir para você. Honra envolve gratidão. Eu vou te fazer uma pergunta clara. Você, filho, filho e filha, estão aqui. Qual foi a última vez que você disse assim, pai, muito obrigado. Mãe, muito obrigado. Ah, mas foi o prato que levou para você lá na sala. Foi a água que você pediu. Mãe, traz água para mim. Não acontece, só acontece lá em casa. Também se acontecer, você fala, levanta e pega. Porque também tem uns maridos que são mal acostumados, né, irmãos? Mas deixa isso para lá. Honra envolve gratidão. Cris, a gratidão ela é tão interessante. Eu estava no aniversário há pouco tempo do apóstolo Walter. Foi feito lá na casa do Vitor. Aí nós fizemos a reunião, aniversário de 60, né? 60 anos. E aí foi a família, se reuniu, fizemos um grande círculo, agora vamos orar. Aí toda reunião que tem família, quem vai orar? É o pastor. Quem é pastor? Quando não é Walter, sou eu. Aí, o pastor Walter, então, não, o pastor vai orar. O pastor vai dar uma palavra, eu já até sei como é que funciona, né? E aí naquele dia, já viu aquele dia que eu falei assim, hoje não vou falar nada, só vim aqui participar da festa, do aniversário e tal, não sei o quê. Aí reuniu todo mundo, e agora? Bom, o aniversário está aqui, quem vai falar? O pastor vai falar, o pastor Wagner vai dar um jeito dele. Deixa ele falar. E na hora eu falei assim, meu Deus, não via nada na minha mente, o que eu vou falar? E tal, mas o negócio é gratidão. E aí, num mesmo instante, veio assim, peça a todo mundo para dizer para ele, muito obrigado. Só faz isso. E eles vão lembrar disso, porque naquela hora, foi uma direção que eu recebi, assim, que veio, do nada, do nada. Eu imagino que seja do Espírito Santo. E aí, aquela hora, eu falei assim, gente, nós vamos fazer o seguinte hoje, vamos fazer diferente. Todo mundo aqui vai falar hoje. Imagina, aquela família reunida, né? E aí, falei, todo mundo vai dar uma palavra aqui hoje. Mas vocês só vão falar assim, vão olhar para o apóstolo Walter e vão dizer, muito obrigado. Porque se todo mundo está aqui reunido, em algum momento, o Walter Christ fez diferença na sua vida. Em algum momento, alguma coisa aconteceu que Deus usou para intervir na sua vida. E aí, meu irmão, eu comecei, vamos lá, dos menores, todo mundo, neto, todo mundo vai falar, o pequenininho, o grande, o mais velho. Tem uns que se empolgam, falam mais, tem outros que só falam muito obrigado. Mas eu vi naquele momento, eu percebi naquele momento, alguns momentos de emoção. Por quê? Porque gratidão,
Honra envolve gratidão. E essa gratidão, ela precisa ser expressada. Precisa ser falada. Muito obrigado. Da mesma forma, a ingratidão, que é uma flecha que fere o nosso coração, essa ingratidão machuca a gente, irmãos. Ingratidão machuca, sabia disso? Ingratidão machuca. Já viu quando alguém vai na sua casa, come na sua casa, mora na sua casa, fica na sua casa e vai embora e não diz sequer um obrigado? E ainda vai embora e depois de algum tempo você descobre que ele falou assim, a comida não era boa. O pessoal não era tão legal assim. Imagine que essa casa possa ser uma igreja. Ele entra na sua casa, ele se alimenta na sua casa, ele fica na sua casa, se vai embora, sequer diz muito obrigado. E depois ainda fica falando, não era tão bom assim. Agora eu estou comendo melhor. Já passou uns 10 anos lá na sua casa. Então a honra, ela precisa estar junto com a gratidão. Quando a ingratidão não faz parte da honra, é porque não há honra nesse lugar. Não há estima. Honra envolve expressão. Você precisa expressar. Quer ver? Vou fazer um exercício aqui hoje. Agora. Quem é casado aí, que está com sua esposa, seu esposo, fique de pé, por gentileza, do lado dele e do lado dela. Mas se estiver longe, dá um jeito aí. Fica de frente para ela e de frente para ele. Vamos lá. Um exercício rápido aí. Pode ficar aí, Eliana. Não fica sem graça, não. Faz tempo que você não faz isso, né? Fica aí, sua esposa. Bora, pastora Andréia. Anda para lá e para cá, agora tem que correr. Fica de frente para ela. Honra envolve expressão. E aí você vai dizer o seguinte, preste atenção. Você vai dizer assim, olha só. O marido vai dizer primeiro, tá? Vai dizer para sua esposa assim, ó. Eu reconheço. Vocês vão rapidinho, né? Deixa, né? Tá bom, então vai. Vai dizer assim, ó, vamos lá. Eu reconheço seu esforço. Peraí, que tem filho que entrou no meio. Ali o casal está falando, o filho entrou no meio. Sempre tem um filho para entrar no meio, né, irmãos? Então vamos lá. De novo, vamos lá. O marido falando para a esposa, mas olha nos olhos dela, tá? Por favor, né? Eu reconheço seu esforço, sua dedicação. Só isso, pastor? Só. Agora são as mulheres. Vamos lá. As mulheres olham para os seus maridos e falem assim, eu reconheço seu esforço, sua dedicação. Dá um abraço aí no sua esposa, seu esposo. É para aplaudir de pé! Honra envolve expressão, irmãos. Honra. Você percebeu aqui na peça, no teatro, aquela gororoba que estava aqui? Deu para perceber, né? Que o miojo estava unidos venceremos. Que não saía da colher de jeito nenhum. Estava ali, ó. Dona Florinda errou no ponto. E aí percebeu como, mãe, muito obrigado. E aí o vozão lá, felizmente é botafoguense, mas vamos lá. Foi lá e, olha só, tá uma delícia, parabéns. Porque honra envolve expressão de gratidão, de dizer, de falar. Poxa, eu fico triste, irmãos, quando eu vejo casais onde o esposo ou esposa, e eles usam suas palavras para rebaixar seu esposo, não é a melhor palavra, né? Mas eu vou usar essa mesmo. Rebaixar sua esposa para falar,
fica falando mal do esposo, fica lá falando mal da esposa, fica dizendo, ele não é legal, ela não é legal, ele é isso, e vai falando isso para todo mundo. Ou às vezes, como o pastor Arthur, ministrando aqui uma vez, foi fazer uma pergunta, falou assim, mas não responda, porque eu já vi em reunião de casais, onde a esposa pegou o microfone e esculhambou o marido na hora, né? Pediu para falar sobre o marido e foi falar, meu irmão, só Jesus na causa, né? Não foi aqui, só em Marte que acontece isso. Mas enfim, e a gente vê isso acontecendo porque isso desonra a pessoa. E quando você vê um marido desonrado e uma esposa desonrada, você certamente verá uma família destruída. Uma família será destruída pela falta de honra. A desonra destrói uma família. Quando você desonra seu filho, quando você fica falando, minha filha é isso, meu filho é isso, minha filha é isso, meu filho é aquilo para os outros, você pode estar desonrando os seus filhos. E quando você desonra seus filhos, você pode estar destruindo a sua casa. Então, cuidado para que você não desonre. Honra requer humildade, honra requer dedicação, investimento, honra exige fidelidade de nós. Então eu quero uma família, uma agência de honra, mas exige de cada um de nós alguma coisa. E aí nós vamos encontrar, para encerrar, os maiores inimigos da honra na família. Quais são os maiores inimigos? Talvez lá na sua célula essa semana você pode conversar, eu vou passar essa mensagem aqui para os líderes e vocês vão poder compartilhar isso lá e poder buscar mais coisas de Deus ainda. Existem inimigos para destruir essa honra. O primeiro inimigo, e eu posso afirmar isso a você, é nunca ter tido uma experiência real com Jesus. Aquela pessoa que tem Jesus tem a vida. Nós falamos muito sobre isso na última mensagem. Não adianta a gente querer uma família extraordinária, uma família, eu quero que a coletividade seja uma bênção, eu quero que a igreja seja uma bênção, eu quero que minha casa seja uma bênção, mas precisa começar em alguém. E tem que começar em quem? Em mim. Eu não posso querer exigir uma igreja assim, uma família tal, uma família extraordinária, uma família que seja uma agência transformadora, uma família que seja uma agência de honra, se não começar em mim. Precisa começar em você, meu irmão. É assim que vai funcionar. Por isso, é necessário que você tenha um encontro pessoal com Jesus. Um encontro real com Jesus. Porque a Bíblia diz que quem tem o Filho tem a vida. Então, se a vida de Deus vier sobre você, a sua casa será transformada, a sua casa será mudada, a sua casa não será mais a mesma. A sua casa será uma agência transformadora, a sua casa será uma agência de honra. Talvez hoje você seja o único lá, mas começou o processo. Nós falamos isso aqui domingo passado. Tem gente que, quando veio para cá 10 anos atrás, estava sozinho. Hoje, está com a família toda, para a glória de Deus. O Joelson estava aqui interpretando o vozinho, José, São José. Quem veio primeiro? Foi a Márcia, Dona Florinda. A Márcia aceitou a Jesus. E daqui a pouco, está o marido. É assim que funciona. Tem que começar em alguém. Outro inimigo da honra na família é o individualismo. Eu querer viver para mim mesmo, do meu jeito, da minha forma. Tem que ser só da forma que eu quero. Não existe espaço para individualismo na família. Já falei sobre isso. Isso é um inimigo terrível. Outro inimigo da família, e eu estou, infelizmente, correndo muito hoje, pessoal, é a rebeldia. A rebeldia é um dos maiores inimigos da família. A Bíblia diz que a rebeldia é como o pecado de feitiçaria. A Bíblia diz que o rebelde irá habitar no deserto. Não há coisa pior no mundo do que você lidar com uma pessoa rebelde. Um filho rebelde
destrói uma casa. Existiam culturas nos tempos antigos que filhos rebeldes, eles eram mortos. Porque a sociedade da época, eles entendiam que a rebeldia poderia destruir todo o conjunto da sociedade. Porque essa sociedade começava numa família. Então, se havia filhos rebeldes, eles eliminavam os filhos rebeldes, para que a sociedade pudesse ser preservada. Não é à toa que a Bíblia vai dizer que a rebeldia é como pecado de feitiçaria. Deus abomina a rebeldia. Filho, filha, Deus sabe que seus pais querem o melhor para você. Nem no dia das mães dizer, ô mamãe. Dia dos pais, ô papai. Não é todo dia. Irmãos, eu amo os adolescentes e jovens. Eu já fui jovem há pouco tempo. Eu sei o que é ser jovem. Tá, Nathan? Eu tenho uma boa memória. Eu sei o que é ser jovem. E nós jovens não somos fáceis, irmãos. Tem dúvida para tudo. Tem questionamento para tudo. Tudo é uma dúvida. E às vezes a gente, como pai, fala assim, não é assim, mas por quê? Mas por que vai ser assim mesmo? E acabou o assunto. Hoje eu ouvi uma mãe falando isso. E ela falava assim, se eu tiver certo ou errado, eu estou certa. Porque quem manda aqui sou eu, sou a mãe. Então, certo ou errado, eu sou certa. Então, na minha casa, eu sou certa. E acabou o assunto. Porque palavra de mãe não é fácil não, irmãos. E nós vemos hoje uma sociedade rebelde, queridos. Você percebe a rebeldia em todos os níveis. Eu falar de rebeldia num púlpito já é uma ofensa para muita gente. É como se você falasse A, o outro vai dizer, mas não é A, é B. Se eu falar B, não é B, é C. Porque parece que a sociedade, ela hoje quer viver rebeldia. Tem que ter alguma coisa contra. Você já percebeu que existe, tem um grupo aí na internet, tem um nome específico que dá. Se eu pregar um texto da palavra e explicar, esse grupo ele já se levanta para ir contra aquilo que você está ensinando, mesmo que você esteja certo. Se seu, por exemplo, um vídeo bombou, um vídeo seu de uma explicação, de um texto bíblico, alguma coisa, aquele grupo, eles pegam aquele vídeo e eles se levantam só para tentar provar que aquilo é mentira. E eles ganham em cima justamente disso. Ou seja, como que a rebeldia já se tornou um ramo de negócio. E a Bíblia está dizendo, o rebelde irá viver no deserto. E o que tem no deserto? Nada. O deserto te leva à solidão. Tem muito filho por aí que está dizendo, cadê meu pai, cadê a minha mãe? Você já se perguntou quantas vezes eu fui rebelde com meu pai e com minha mãe? Quantas vezes eu caçoei do meu pai e da minha mãe? Quantas vezes eu falei mal do meu pai e da minha mãe? Se você quer ter uma agência de honra na sua casa, você precisa restaurar. E o último inimigo que eu quero tratar com você são os traumas do passado. O último inimigo da honra são os traumas do passado. Muitos pais carregam traumas que, por vezes, de forma inconsciente, eles começam a levar para o convívio da sua família. Muitos pais hoje carregam insegurança, muitos pais carregam medo, muitos pais carregam ciúmes exagerados, muitos pais carregam violência. Ah, meu pai era assim, minha mãe era assim, assim que eu vou ser. Mas você não é seu pai, você não é sua mãe. Você é um ser, um indivíduo. Seus pais te abençoaram, nossos pais, alguns nos abençoaram, outros não. Mas você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Você é uma nova pessoa. Você é um novo ser. Você tem uma nova família. A partir de você foi um recomeço.
é uma nova estrutura, é um novo cântico, é uma nova palavra. É tudo novo. Por quê? Porque você tem a vida. Então, traumas do passado não podem interferir em você, na sua vida, na sua família. Se a sua família precisa ser uma agência de honra, e será, em nome de Jesus, você vai ter que eliminar esses traumas do seu passado. E eu sei que há maridos inseguros hoje. Eu sei que há maridos com medo. Eu sei que existem esposas inseguras hoje. Por quê? Porque viram seus pais se separarem, viram seus avós se separarem, viram muitas desgraças acontecendo e acham que vai acontecer a mesma coisa com ele. E por vezes acontece de tanto ele pensar que vai acontecer. E as pessoas, às vezes, até de forma inconsciente, vivem isso. Eu já lidei com isso, cuidando de jovens. E eu cuidava de jovens, e jovens falavam, já tratei de jovens que falavam para mim assim: pastor, meu pai era assim, assim, eu vou ser a mesma coisa. Eu falei: quem te disse isso? Você que está falando, porque a Bíblia não fala isso. Jesus falou outra coisa para você. Deus tem outra palavra para você. Se cada um de nós fosse contar a nossa história, dos nossos traumas familiares, nenhum de nós estaríamos aqui hoje. Alguns têm famílias muito abençoadas, mas outros nem tanto. Mas que mudou a nossa história? A cruz de Cristo. A cruz mudou a nossa história. A vida nova em Cristo mudou a nossa história. Eu não sou fruto dos traumas do passado. Eu sou fruto do sangue de Jesus na cruz do Calvário. É isso que nós somos. A sua família você precisa estabelecer isso na sua casa. Eu, quando tinha 16 anos, eu falava: eu quero casar cedo. Essa semana a gente batia um papo, eu e a Eliana. Eu falei: Eliana, lembra que a gente se conheceu? De vez em quando tem essas conversas de casal, né? E é bom você conversar com sua esposa sobre isso. A gente se conheceu, eu tinha 16 anos, ela tinha 15. Estamos aí juntos esses anos todos. 34 casados, mais uns 3 aí que nos conhecemos. E eu tinha na minha mente eu tinha assim, de coração, que eles tinham 16 anos, mas na minha mente eu falava assim: eu quero conhecer uma pessoa para casar. Eu quero conhecer uma pessoa para casar. E aí eu conheci a Eliana. Estamos aí até hoje. Eu estabeleci isso na minha mente, falei: eu quero formar uma família. E eu não quero demorar, eu quero casar rápido. A verdade é que jovem crente, ou ele é muito forte espiritualmente, é melhor casar rápido, se não for, meu irmão. Eu falei assim: eu quero casar rápido. Eu quero formar minha família. Mas por que isso? Talvez seja um trauma do passado, por quê? Porque a minha família de pai e mãe não foi um exemplo para mim, só minha mãe que foi. E até hoje é. Mas meu pai não. Então na minha mente eu tinha assim: minha casa vai ser diferente. Minha família vai ser diferente. Aí hoje eu estava lá saindo de casa e falei: vambora, vambora. Aí chegamos lá, negócio de almoço família. Aí chegou Pedro com a família, chegamos também no almoço com a mãe, aquela coisa toda, encontrando todo mundo junto na garagem lá de casa. Aí Karina: 5 horas eu vou para a igreja e tal. E aí a gente, então vou arrumar aquela coisa, quem vai no carro tal, quem vai na moto, não sei o quê. Aquela coisa de família, né? Igual aqui no almoço, que não acontece ninguém, né? Ninguém briga na hora do almoço. Tranquilo, é só um teatro isso aqui, né? Aí, estava lá conversando. E aí, Karina: fala com o Pedro, porque Pedro demora pra caramba pra sair, hein? Deixa eu entregar logo os podres todos. Pedro demora muito para sair. Aí Pedro falou assim: deve ser trauma. Eu olhei para ele: trauma? Você sai tarde e eu que sou culpado? É porque, irmãos, eu desde pequeno falo assim: tá na hora. Chegar atrasado não é coisa de crente não, irmão. Eu não gosto de chegar atrasado não. Marcou comigo e na hora é na hora. Não gosto de fazer ninguém esperar e ninguém me esperar. Marcou 6 horas, vamos começar 6 horas o culto e acabou o assunto. Pode ter 2 pessoas, a gente vai começar. Não tem ninguém louvor, pega o microfone e começa.
Então tem gente que tem uns traumas que só Jesus na causa, irmãos. Trauma esse seria muito bom. O trauma que o pai ensinava o filho a chegar na hora certa. A gente fala isso de brincadeira, mas tem gente que carrega, querido, tanta insegurança, tanto medo. Não consegue romper. Nós, pais, filhos, seus pais não vão acertar em tudo. Eles não vão ser perfeitos. Eles não vão acertar em cheio naquilo que você pensa. Agora só tem uma coisa na vida que você tem que criar na sua mente. Seu pai e sua mãe darão a vida por você. Eles morrem por você. Se não tiver de comer, eles vão deixar de comer por você. Se não tiver dinheiro para comprar roupa, ele deixa de comprar roupa para ele, para dar a você. Se você tem um celular hoje, foi seu pai que comprou, sua mãe comprou. Se você tem uma internet na sua casa, é ele que paga. Se você tem luz lá para você ligar tudo, está pago. Quem pagou? Pai e mãe. Se você vai para a praia, quem pagou? Pai e mãe. Se você tem roupa, quem pagou? Pai e mãe. Então reconheça o esforço. Porque a casa precisa ser uma agência de honra. Em nome de Jesus.